Boa noite, pessoal. Boa noite, Luiz. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo ótimo, graças a Deus. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado por ajudar a gente de novo, tá bom? Agradeço a gentileza e a atenção, minha querida. Imagina, a gente que agradece. Só esperar o pessoal chegar mais um pouquinho para a gente iniciar. Com certeza. Algum problema em som e imagem, pessoal? Quem estiver assistindo, quiser comentar para a gente tentar resolver. Se tiver ao nosso alcance, a gente vai dar um jeitinho. Certo. Quem também já quiser deixar separado um copo com água ou uma garrafinha de água para que ela possa ser frutificada no momento final, tá bom? Já pode deixar aí ajeitado, que já a gente inicia. Então vamos começar com a nossa prece. Convido a todos para elevar o pensamento agora, tranquilizar o coração, pensar em Deus, agradecer por mais um dia de vida, de aprendizado que nós tivemos. Que nós possamos continuar firmes na nossa caminhada, sempre com o auxílio da espiritualidade, pedindo que eles também iluminem o palestrante dessa noite, nosso amigo Luiz Fernando, auxiliando o seu coração e ao mesmo tempo também nos auxiliando e nos iluminando hoje e sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal hoje e sempre. Que assim seja. Eu vou ler uma leitura do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, a lei de amor, o item 8, só um parágrafozinho. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sedimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos, mas avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Então, essa noite, o Luiz vai falar para a gente sobre o tema o trabalho edificante. Então, Luiz, eu desejo uma ótima palestra para você, tá bom? Muita paz. Muito obrigado, minha querida.
Boa noite a todos, meus queridos amigos do Grêmio Espírita Allan Kardec de Inhumas. Novamente, uma alegria muito grande estar com vocês, mesmo numa sala virtual, que é o que é possível nesse momento. Mas isso não nos impede de maneira alguma de estarmos reunidos, focados mentalmente e sentimentalmente na mensagem de Jesus, para que nós possamos buscar a nossa paz, a nossa harmonia, né, a compreensão desses ensinamentos que são a base da fé raciocinada. Essa fé que nos dá a capacidade de realmente enfrentarmos com equilíbrio, com harmonia, com sensatez, todas essas adversidades que a vida nos traz. No tema de hoje, nós fomos buscar um capítulo do Novo Testamento, né, traduzido por Haroldo Dutra Dias, no Evangelho de João, lá no capítulo 5. É uma passagem longa, mas que eu vou resumir para a gente poder refletir sobre o tema da noite. Conta que Jesus, certo dia em Jerusalém, foi até um local que se chamava Tanque de Betsata. E nesse tanque haviam vários coxos, vários atrofiados, né? Vários cegos que ficavam aguardando a água mexer. Contava a lenda que quando a água mexia, era um anjo que descia e aquele indivíduo que conseguisse se jogar na água era curado. E Jesus foi a esse lugar. E chegando nesse lugar, ele se encontra com o indivíduo, né, numa situação, era um tetraplégico, ele não conseguia se movimentar, e Jesus pergunta para ele, você quer se curar? E ele responde, quero, mas eu estou aqui há 38 anos, e eu não consigo me movimentar. Como eu não tenho ninguém para me ajudar, quando a água se movimenta, alguém sempre vai na minha frente e eu nunca consigo. E Jesus, então, volta a perguntar para ele, você quer se curar? Ele fala, sim. E Jesus, então, vira para ele e fala, levanta-se, toma o seu catre e siga. E nesse momento tem um tumulto, ele se distancia de Jesus e ele sai caminhando normalmente, como se ele nunca tivesse sido um tetraplégico, há 38 anos. E então, ele se encontra com alguns doutores da lei e eles perguntam, você não era um tetraplégico? Ele falou, mas quem te curou? Ele falou, não sei quem me curou, mas eu sei que me curou. E eles reviram e falam, mas quando foi isso? Ele falou, hoje. E os doutores da lei viram e falam, mas hoje é sábado, hoje ninguém poderia te curar. E o dia foi passando, mas no final do dia, esse indivíduo encontra com Jesus no templo. E aí ele conversa com Jesus e Jesus fala para ele, olha, você está curado. Ele falou, sim. E Jesus falou assim, vais, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. E ele pergunta, qual é o teu nome? Fala, Jesus. E ele se encontra com os doutores da lei e fala, eu descobri quem me curou. Foi Jesus. E os doutores da lei, cheios de ódio, vão até Jesus, né? Querendo prendê-lo, né? Querendo bater em Jesus, e o questionam que como que ele poderia ter feito aquela cura num sábado, porque o sábado é sagrado segundo as leis mosaicas e que ele não poderia nunca ter feito isso. E aí, nesse momento, nós vamos pensar o versículo que nos vai fazer a reflexão do dia, né? E Jesus, então, quando eles interpelam Jesus sobre a questão de trabalhar no sábado, Jesus vira para eles e responde o seguinte no versículo 17 do capítulo 5 do Evangelho de João. Ele, porém, Jesus, lhes respondeu, o meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Ora, o que acontece? A gente percebe que o rigor da lei, né, das letras, né, que a letra mata e o espírito vivifica, foi muito bem especificada por Jesus, quando que, na realidade, nós não temos tempo, hora, momento algum para poder fazer as coisas que precisamos fazer. É necessário trabalhar, né? E aí, se a gente for, por exemplo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 675, os Espíritos perguntam o seguinte, Kardec pergunta o seguinte para os Espíritos, só devemos entender por trabalho ocupações materiais? O que os Espíritos respondem? Não só o corpo trabalha, mas o Espírito também. E aí a gente pergunta, mas o Espírito trabalha?
como é que o Espírito trabalha, né? Como é que se faz esse trabalho do Espírito, né? É o trabalho que nós realizamos em nós mesmos. Aliás, essa é a grande razão para reencarnar. Porque é o trabalho que nós fazemos em resgatar os nossos karmas passados e o trabalho que nós realizamos do aprendizado que precisamos realizar numa encarnação. Então, esse é o grande trabalho. Né? Numa encarnação, nada é mais importante do que esse trabalho. Nada, absolutamente nada. E aí, quando a gente começa a entender isso que Jesus falou do trabalho e que o Livro dos Espíritos nos explica, né, vem uma pergunta importante. Qual é o propósito da sua vida? A gente fala assim, o propósito da minha vida é o seguinte, o propósito da minha vida é a minha família, né? Eu trabalho para poder cuidar da minha esposa, dos meus filhos, né? O meu trabalho é a minha vida profissional, eu tenho uma carreira, né? A minha vida é a minha religião, meu centro espírita. Esse é o propósito da minha vida. Resposta errada. É normal nós errarmos essa resposta. Apesar de ser uma resposta nobre, ela é destituída de razão. Porque você nasceu, você reencarnou por causa de você. Você não reencarnou por causa da esposa, por causa dos filhos, por causa do trabalho, por causa do centro espírita. Não. Você reencarnou por causa de você. Você está inserido dentro de todo esse processo, da sua família, das condições profissionais, sociais, né, religiosas, mas a grande razão por uma reencarne existir somos nós mesmos. Nós reencarnamos por causa de nós. E aí você pensa assim, mas que coisa interessante, então eu sou a pessoa mais importante da minha vida? Sim, com certeza você é a pessoa mais importante da sua vida. E aí a gente pensa assim, mas isso é uma visão egoísta, né? Parece que tudo da minha vida tem que ser assim. Não. Por quê? Porque se você realmente deseja ser útil, né, ao mundo, à humanidade, né, o mais importante que você tem a fazer é edificar a sua própria alma. É você se evangelizar segundo os princípios de Jesus. Então é você trabalhar em você. Você quer melhorar o mundo? Evangelize a sua alma, evangelize a sua essência. Você pode ter certeza que você está melhorando o mundo. E uma alma evangelizada, um indivíduo evangelizado, ele faz o bem desde a hora que ele acorda até o momento em que ele dorme. Mais do que isso, porque quando ele dorme, ele faz o bem fazendo seus desdobramentos astrais também. Então a gente vai percebendo como que isso vai realmente criando uma dimensão muito grande, né? E nada resiste ao trabalho realizado em nós mesmos. Nada. Podemos ter as maiores dificuldades do mundo. Tudo aquilo que nós desenvolvemos e trabalhamos dentro de nós resiste. Por exemplo, quando você trabalha dentro de você, a sua fé, resignação, resiliência, né? a fé raciocinada, a gente não tem medo de pandemia, não tem medo de desemprego, não tem medo de obsessor. Não existe medo. Por quê? Porque eu estou construindo dentro de mim. Né? Eu estou me edificando. E é engraçado que a gente acha que isso não tem muito valor, mas isso dá um trabalho danado. Dá um trabalho danado. Quer ver? Tenta. Tenta, por exemplo, parar de mentir. Tenta, por exemplo, parar de ofender. Tenta, por exemplo, parar de agredir, de reclamar, de julgar. Vai dar um trabalho. Vai te dar um trabalho que não é brincadeira. E é esse trabalho que nós temos que fazer. É exatamente esse trabalho que nós temos que desenvolver. Né? Então, esse precisa ser o propósito da nossa vida. O propósito da nossa vida real, a prioridade de propósito da nossa vida é o trabalho que nós precisamos realizar em nós. Em nós. E sim, claro, esse trabalho está dentro de um contexto familiar, profissional, religioso, social e assim por diante. Mas nós, muitas vezes, perdemos de vista nós mesmos, porque focamos somente no que está em volta de nós e esquecemos de realizar aquilo que nós temos que realizar em nós. E é desta forma que a gente vai desenvolvendo, né? E nada de ruim, nada de destrutivo, absolutamente nada resiste a esse trabalho. Nada. Então, quando a gente lembrar da palavra trabalho, né, nós não podemos nos ater à palavra em si, ao termo da expressão. Né? Nós precisamos lembrar
que o trabalho é aquilo que nós precisamos realizar em nós mesmos. Este é o grande trabalho. Né? É claro que o trabalho de fazer sopa é importante, o trabalho de entregar uma cesta é importante, o trabalho de fazer uma visita a um doente é importante, o trabalho de escutar uma pessoa desabafando é importante, mas o trabalho real que nos modifica é aquele que nós fazemos dentro de nós. É esse que realmente nós precisamos alcançar, é esse que nós temos que realizar. E esse trabalho, ele só pode ser realizado por nós. Ele é individual, ele é intransferível. Somos nós, somente nós que temos capacidade de fazer esse trabalho. E aí, quando a gente vai lá, agregando a esse entendimento do trabalho que nós temos que fazer em nós, quando a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 25, tem um item lá que fala o seguinte: ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. E aí, a gente começa a passar, mas isso eu sei, eu tenho que fazer a minha parte e Deus faz a dele. Mas será que a gente lembra que Deus está fazendo a dele? Né? E tem uma passagem de Jesus que é muito interessante quando a gente percebe o que é que nós temos que fazer. Na morte de Lázaro, quando Lázaro morreu, né, morreu entre aspas, né, nós sabemos que na realidade ele não estava morto, né, tinha um problema de catalepsia, Lázaro morre. E na época, então, o que eles faziam? Untavam o cadáver com faixas, colocavam dentro de uma caverna e tampavam a boca da caverna com uma pedra imensa. Imensa. Muito bem. Jesus chegou quase 4 dias depois que ele foi enterrado. Quase 4 dias. Encontra com Marta, encontra com Maria, que eram as suas irmãs, elas muito chorosas e tal. Ele fala, não, vamos lá onde que ele foi enterrado. E vai Jesus com seus discípulos, com um monte de gente que estava acompanhando Jesus, e chega na frente da caverna. E Jesus vira para os discípulos e para os acompanhantes e fala, removam a pedra. Os discípulos olham para Jesus, estranham um pouquinho, mas vão lá, e com muito esforço, com muita força, eles conseguem tirar a pedra da boca da caverna. Jesus não entra na caverna, chega até na entrada, ele não entra lá, ele chega até na entrada e fala, Lázaro, levante-te e venha para cá. Na mesma hora, Lázaro levantou e saiu. E aí a gente percebe, por exemplo, como é que é interessante, né? Porque Lázaro estava dentro da caverna, ou seja, ele estava na escuridão. E nós, na escuridão, é que temos que caminhar em relação à luz. Não é a luz que vai em relação a nós. Nós que temos que nos caminhar à luz. E Jesus, então, num choque de magnetismo, ele trouxe o despertar de Lázaro, né? Porque ele estava num sono profundo, era uma catalepsia, né? Então ele não ressuscitou, mas para todos os efeitos era isso naquela época. E Lázaro então sai cheio de farrapo lá, aquele negócio, e vira aquela festa, e todo mundo fica muito feliz e tudo mais, e eles vão para a casa de Lázaro. E é um jantar festivo, porque Lázaro tinha ressuscitado. E todo mundo lá naquele jantar festivo, e Jesus viu que tinha uns bochichos, né? Tinha uns bochichos lá, algumas coisas assim, tudo mais e tal. E aí, de repente, Simão Pedro chega para Jesus e fala, mestre, eu posso te fazer uma pergunta? Jesus, pode, claro, o que foi? Não, é porque nós estamos numa dúvida, e ele foi cercado por todos que estavam nesse jantar. Nós estamos numa dúvida. O Senhor fez o trabalho de ressuscitar Lázaro, mas o Senhor não fez o trabalho de mover a pedra. Por quê? Porque quem ressuscita um morto tem forças para mover uma pedra. E Jesus responde, porque o trabalho de remover uma pedra vocês já dão conta. O de ressuscitar, por enquanto, só eu. Então, quantos trabalhos nós damos conta de fazer hoje que nós não estamos fazendo? E aí, com relação a esse aspecto, tem uma outra passagem que a gente precisa lembrar, que é a passagem da mulher hemorrágica. Era uma mulher que sangrava há 12 anos. Jesus chega e quem está na praia esperando Jesus era Jairo, que era o chefe da sinagoga. Pediu a Jesus para que fosse à casa dele curar sua filha, que ela estava praticamente morta. E no caminho, né, cheio de gente, aquele negócio, existia o quê? Existia uma mulher, que ela era hemorrágica há 12 anos. Ela já tinha gastado todo o dinheiro dela para tentar se curar, ela não se curou, ou seja, era mulher, e ela já era segregada da sociedade hebraica masculina, pobre,
né? E hemorrágica, porque se eles descobrissem que ela estava lá, ela era apedrejada até a morte. O que essa mulher faz? Ela se enche de coragem, ela se enche de propósito, né? E chega por trás de Jesus e toca Jesus. E Jesus fala, saiu de mim uma virtude, né? E o que a gente observa na atitude da mulher? Nós vamos hoje focar a atitude da mulher, o trabalho que a mulher fez nela mesma. Ela foi obstinada. Ser obstinada é muito mais do que ser teimoso, né? Porque ela enfrentou todas as adversidades. Ela não tinha dinheiro, ela era mulher e ela estava doente. Ela podia ser descoberta naquele momento, ela ia ser apedrejada até a morte. Mas ela se firmou, ela criou um propósito, falou, eu vou me curar. E ela foi. E aí quando a gente vê essa postura da mulher hemorrágica, a gente precisa perguntar, nós somos obstinados no trabalho da nossa evangelização pessoal, né? Nós trabalhamos realmente de forma fervorosa a nossa transformação moral, né? Por qualquer coisa, qualquer disposição, nós abandonamos as coisas maiores, né? Em troca de coisas menores, materiais. A gente, né, vive arrumando desculpas, a gente está tudo muito difícil, hoje eu estou com dor, não, hoje estou muito cansado, as notícias estão muito ruins, eu estou muito depressivo, não sei. A gente vive criando situações para não nos transformar, para não realmente agirmos de forma diferente. Não, hoje eu estou com a cabeça muito ruim, eu não quero nem discutir. Não tem que discutir, tem que se reposicionar. E aí, como que a gente observa isso? Né? Como que a gente se posiciona em relação a isso? Né? E aí vem uma outra pergunta chata. Qual é? Quanto tempo na sua vida você demora para desistir de algo importante? Quanto tempo você precisa para cansar, para deixar de realmente trabalhar em você? Nós desistimos muito fáceis dos nossos propósitos, dos nossos desafios em nós. Nos motivamos, nos enchemos de força quando fazemos para o outro. Mas quando nós esvaziamos numa rapidez impressionante. E nós precisamos passar isso no crivo da nossa razão e falar, peraí, eu preciso realmente olhar para mim e tomar como responsabilidade a necessária condição de me evangelizar, de me transformar moralmente. E aí, o que acontece? Chega o coronavírus para nos apertar. Porque o coronavírus não veio para matar, ele veio para pressionar. Ele veio para pressionar. Porque agora está todo mundo pressionado, tipo assim, nossa, será que eu vou pegar a doença? Se eu for pegar a doença, será que eu vou morrer? Nós, pessoas que eu amo e tudo mais, será que elas vão pegar a doença? E se ela pegar a doença, será que elas vão morrer? Ou seja, nós estamos vivendo pressionados. Pressionados no sentido de que, acorda. Nós precisamos acordar. Nós precisamos de um despertador para olhar para nós e falar assim, o que eu estou fazendo na minha vida? Qual é o propósito da minha vida? É trabalhar e chegar na sexta-feira e falar, sextou, graças a Deus, sextou. Esse final de semana eu vou tomar todas. Esse é o propósito da nossa vida. É claro que isso não nos impede de desenvolver a alegria, né, hábitos saudáveis de comemoração e tudo mais. Mas qual é o real, o verdadeiro propósito da nossa vida? Quantos e quantos irmãos nossos, o propósito é ganhar dinheiro, o propósito é ser prefeito, ser vereador, ser presidente da república, que a minha vontade impere. Esse é o propósito. Sempre para fora, para fora, para fora. E nunca no caminho certo, que é para dentro. Esse é o trabalho edificante. É esse trabalho que nós vamos construindo através da fé raciocinada e compreendendo que é a razão pela qual a gente encarna. É essa razão que a gente encarna. A gente não encarna pura e simplesmente para ter uma esposa, para ter filhos, para ganhar um dinheiro. Nós não podemos realmente desperdiçar essa oportunidade maravilhosa. Aí chega o Espiritismo e nos fala das três do Espírito, né? Que é a nossa inteligência, a nossa vontade e todos nós temos inteligência, vontade e pensamento. A pergunta que fica é, como nós estamos trabalhando esses potenciais? Como que nós estamos trabalhando essas propriedades naturais que nos é dada
de graça. De graça. Pensa bem. Nós temos a inteligência, nós temos a vontade, nós temos o nosso pensamento. Como que nós estamos usando isso? Essa reflexão precisa existir. Porque esse posicionamento nos faz realmente criar o foco, a linha, o rumo pelo qual nós vamos desenvolver a nossa vida. Isso é fundamental, porque nós estamos encarnados para isso. Para isso. Então nós vamos percebendo como que nós eventualmente estamos assim, desperdiçando esses recursos valiosos para mudar a nossa vida, né? E esquecemos de usá-los. Né? Ou por preguiça, por negligência, omissão, distração, imprudência, desmazelo. E aí desencarnamos. Quando nós desencarnamos, nós assustamos, porque a gente olha e fala assim, como eu desperdicei essa encarnação, e eu vim para reencarnar para isso. Para isso. Então a pergunta que nos faz nesse momento, que não quer calar, é qual o trabalho que eu estou realizando em mim? Qual é o real propósito da minha vida? É esse entendimento que muda tudo. Porque quando você percebe que é em você que você tem que modificar, você vai entendendo então que cabe a você arregaçar as mangas e efetivamente realizar a proposta da sua vida. Só depende de você. E é tão interessante, né? Porque muitas vezes quando a gente olha para a história de Jesus e tudo mais e tal, a gente pensa assim, não, a história de Jesus está recheada de discípulos, né, que o acompanhavam, e são espíritos iluminados, né? Eram espíritos elevadíssimos. Não eram não. Nenhum dos discípulos de Jesus eram espíritos elevadíssimos. Nenhum. Se transformaram no trabalho. Vamos pegar um, só para a gente ter uma ideia, que é um dos grandes, Paulo de Tarso. Que quando era Saulo de Tarso, né, fez imensas atrocidades na sua vida religiosa. Coisas absurdas. Ele levou 30 anos para poder realmente modificar isso de uma forma obstinada, de uma forma objetiva, pragmática, realista, que é exatamente o que nós precisamos. Então, Paulo de Tarso não nasceu gigante, não nasceu iluminado, né? Ele cresceu no trabalho. Ele cresceu na capacidade das dificuldades. Ele se agigantou enfrentando as dificuldades e vencendo. Principalmente a si próprio. Porque a hora que ele percebeu o caminho equivocado que ele estava caminhando, ele mudou a si próprio. Ele não mudou o mundo, ele mudou a si próprio. E aí ele foi compreendendo esse processo. Processo esse que não só ele, mas qualquer um de nós precisamos trabalhar. Então, nesse aspecto, nós precisamos realmente desenvolver isso dentro de nós. Nós precisamos realmente criar dentro de nós essa responsabilidade para conosco mesmo. A responsabilidade de trazer a nossa capacidade de forma pragmática de nos observar como que nós estamos inseridos nesta vida. Como que nós estamos desenvolvendo essa nossa capacidade de transformação. E nada, absolutamente nada nos falta. Nada. A nossa família que vai nos ajudar a fazer esse trabalho já existe na nossa vida. A nossa condição profissional, financeira para fazer esse trabalho já existe na nossa vida. A nossa condição de saúde física, espiritual e mental para fazer esse trabalho dentro de nós já existe na nossa vida. A nossa condição religiosa de fazer esse trabalho já existe na nossa vida. Todos os ensinamentos, todos os conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, ela faz com que nós tenhamos a luz do nosso caminho. O que nos falta é realmente ter essa percepção e esse foco.